estamos iniciando mais um programa IESB Notícia e hoje o meu convidado é o Dr. Aaron Weingarten, que é médico legista e também professor da disciplina de Medicina Legal no IESB Prevê. Tudo bom, Dr. Aaron? Tudo bem, graças a Deus, muito obrigado pelo convite. É um prazer tê-lo aqui, viu, Dr. Aaron? Doutor Aaron, algumas instituições estão ou já suprimiram até a disciplina de Medicina Legal e o curso de Direito do IESB, né, até por uma iniciativa do Dr. Cardia, Dr. Edson Cardia, coordenador do curso, optou por resgatar, por trazer novamente a disciplina de Medicina Legal para a matriz curricular que está sendo oferecida aos nossos alunos, como uma disciplina optativa, mas está retornando à nossa matriz curricular. Por que muitas instituições suprimiram e o IESB está optando aí por trazer de volta, doutor Aaron? Eu entendo que no passado essa disciplina fazia parte do rol das instituições de direito, porque era uma disciplina obrigatória pelo Ministério da Educação e Cultura. A partir de um determinado período, o Ministério da Educação, se não me engano, elaborou uma portaria e extinguindo essa disciplina como obrigatória. E algumas faculdades, ainda por tradição, mantiveram-na como sendo optativa e a grande maioria delas acabou por extinguir, porque trazia um ônus para o aluno e, na minha visão, eram situações de uma interpretação errônea quanto à finalidade da disciplina Medicina Legal. A área de Medicina Legal, doutor Aaron, ela tem uma abrangência muito maior do que as pessoas imaginam, porque normalmente nos cursos jurídicos, né, tem-se aquela ideia de que a medicina legal está voltada somente para a área criminal. Como que é a sua visão com relação à medicina legal? Por incrível que pareça, a visão é geral. Todo mundo imagina que ela tem uma ligação muito forte e principal e única com a área criminal, com o direito penal, direito processual penal. Quando, na verdade, isso não ocorre. O médico legista, tradicionalmente, ele, por ser um profissional que presta um concurso público para uma instituição pública e toda a avaliação, a aferição de um crime em que haja uma lesão corporal ou morte, obrigatoriamente as pessoas devem passar pelo crivo do legista, que vai emitir o seu laudo para o judiciário e assim por diante. Ocorre que isso ficou na cabeça de todos como sendo uma área exclusiva, quando na verdade não é. Hoje, qualquer área do direito, salvo raríssimas exceções, ela se faz muitas vezes de utilizar a medicina legal para o seu auxílio. Por exemplo, quando um indivíduo administrativamente requer qualquer benefício, seja ele um servidor público ou não, ele alega uma determinada doença, uma patologia que o impede de trabalhar, ele vai se socorrer da perícia médica daquela instituição, quer seja pública ou privada ou terceirizada. Quando um indivíduo segurado da Previdência Social necessita de um benefício, ele vai passar por uma perícia médica previdenciária. E muitas vezes, quando ele não obtém esse benefício, ele recorre ao judiciário e o juiz nomeia um perito de sua confiança. Veja que aí não existe nada ligado ao crime. Quando uma pessoa tem o desejo de ver um seguro seu de vida pago, porque ele passou por uma deficiência, sofreu um acidente e teve um seguro de vida, ele se socorre da seguradora, que algumas vezes nega
né, o prêmio, e aí ele vai buscar junto ao judiciário e igualmente o juiz vai nomear um perito. Então, a gama é muito grande, e que dirá na área trabalhista, com acidentes de trabalho, doenças ocupacionais. Então, na minha visão, o advogado, todo, aliás, profissional da área do direito, deveria, no mínimo, ter alguma noção de medicina legal, não aquela tradicional antiga em que se decorava nome de osso, mas sim uma visão genérica, geral, de como é uma perícia, como ela está sendo regrada pelos códigos e etc. Quer dizer que pode ser utilizado ela pode ser utilizada no âmbito do direito trabalhista, do direito previdenciário, na maioria dos ramos do direito? Na maioria. Acho que, salvo pequenas exceções, como no direito tributário, por exemplo, nós não vamos ter. Mas, eventualmente, por acaso, assim, uma pessoa que esteja inválida mentalmente, né, que deixe de recolher um tributo, que não possa receber uma citação, né, que o juiz manda. Então, até nessa área, o perito é requisitado para verificar se essa pessoa tem ou não plena capacidade. É porque, realmente, doutor Aron, nós temos essa visão de que a medicina legal está ligada aos institutos de criminalista, né, ao Instituto Médico Legal, né, e normalmente ligado ao crime, né? Então, sim, nós não temos essa visão, vamos dizer assim, macro, né, claro, de que o perito pode atuar em diversos ramos aí no caso do direito, né? Agora, no âmbito mesmo da área criminal, vamos focar um pouco a área criminal, certo? Qual que é o peso do perito, né, vamos dizer assim, numa decisão para poder, vamos dizer assim, no caso, a instrução do processo, no curso do processo, né, afirmar se realmente aconteceu isso ou aquilo, porque muitas vezes gera uma polêmica, né? Certo? Tem lá o laudo do perito, nós tivemos vários casos no Brasil com relação a esses casos famosos, né? O laudo do perito afirmando uma coisa, no entanto, a defesa, vamos dizer assim, no caso, afirmando outra. Por que há essas contradições, doutor Aron? No fundo, ninguém é dono da verdade, né? Existem peritos hoje muito bem preparados, existem peritos mal preparados, assim como existem peritos muito bem intencionados e outros não tão bem intencionados. Então, veja bem, a partir do momento em que nós recebemos a incumbência de avaliar uma lesão corporal ou morte, no caso específico aí no crime, nós somos considerados peritos oficiais. Sim. Trabalhamos para a instituição pública e nós temos que cumprir todos os deveres de ofício de um servidor público. E estes laudos, eles, na teoria e até mesmo na prática, devem ter, vamos dizer assim, eles são encarados como laudos que não pendem para lado nenhum. A intenção é a justiça. Certo. Naturalmente que na análise de um crime, o criminoso ele vai ter um advogado em sua defesa e ninguém pode ficar indefeso durante um processo. E o advogado vai cumprir o papel dele de defender o criminoso e tentar combater determinadas circunstâncias que incriminam o seu cliente. Inclusive pedindo uma nova perícia, um perito que não seja servidor público, né? Ele pode solicitar um outro perito, né? Haja vista que, recentemente, em 2008, o Código de Processo Penal foi modificado, permitindo a presença do assistente técnico, que não existia no processo penal. Sim. Né? Então, as partes poderão nomear, indicar seus assistentes técnicos a fim de convalidar ou combater o laudo oficial. Certo. Né? E o processo hoje, ele caminha dessa forma, né? Mas até hoje, assim,
pelo menos na nossa região, raras vezes a gente vê partes indicando assistente técnico, né? Ou contestando. Sim, mas a contestação vem mais, a impugnação, né, através do advogado, né? Sim, entendo. E os casos curiosos, doutor Aron, os casos mais difíceis, tem caso difícil de ser solucionado, em que a perícia não consegue também chegar a alguma conclusão definitiva? Sim, claro, existem, por exemplo, mortes de causa indeterminada, né? Nós temos situações assim que, por exemplo, um indivíduo foi morto por facadas, por exemplo, e depois o autor desse homicídio coloca fogo, destrói todo o corpo, né? Então, ficando só a parte óssea, muitas vezes é difícil, né, para nós identificarmos a causa da morte, né? Situações de atropelamentos que também podem, muitas vezes o sujeito ele é assassinado e passam com o carro por cima dele, etc., né? Então são situações que acabam dificultando, mas na grande maioria das vezes eles são solucionáveis. E ainda complementando, doutor Said, o juiz, ele nunca fica adstrito ao laudo pericial. Ele mesmo, de ofício, pode solicitar uma nova perícia para o próprio perito, ou pedido de esclarecimentos, ou o Ministério Público também, ou até mesmo nomear um outro para que ele possa fazer a sua convicção. Confrontar. Agora, doutor Aron, porque até em casos de pessoas aí, de celebridades, pessoas famosas, por que demora tanto para sair o laudo pericial, né? Então, em alguns casos falam assim, olha, daqui 3 meses, né, vai sair o laudo da perícia. Por que essa demora? Qual o motivo? Porque precisa ser melhor analisado ou é que demora mesmo? Veja, na nossa prática regional, nossos laudos normalmente eles saem com 1 semana, porque existem determinadas situações, por exemplo, pessoais do perito, que ele rascunha aquela perícia que ele acabou de fazer, isso depois é digitado, é corrigido, é impresso, e isso demanda, às vezes, por uma série de circunstâncias de serviço, essa demora. Mas a grande problemática de demora decorre de exames complementares que muitas vezes são solicitados. Pesquisa de drogas, né, entorpecentes em geral, ou determinados exames anatomopatológicos são encaminhados daqui para São Paulo. E outras situações em que os peritos discutem entre si minúcias do laudo, onde eles poderiam estar equivocados em algumas situações, e outras pela morosidade mesmo do próprio serviço, né? Quer dizer que quando às vezes há necessidade de mandar, por exemplo, partes do corpo, de órgãos para outros Sim, institutos sim, para fazer uma análise mais apurada. Claro, muitas vezes, exatamente. E existem situações, por exemplo, em que o corpo ele não é liberado para ser enterrado porque determinadas circunstâncias, como por exemplo, exames complementares, e depois haja necessidade de nós verificarmos com mais afinco uma determinada região que tenha passado desapercebido, ou que haja uma necessidade de colheita de mais um pouco de material, que depois que é enterrado, complica, porque aí vai ser necessário uma exumação, com o corpo já em decomposição, e isso vai dificultar muito o nosso trabalho. O doutor Aron, e os laudos, eles são rígidos ou à medida que, vamos dizer, no curso aí desse processo de fazer a necrópsia, se aparecer algum outro elemento, né, vocês podem fazer uma revisão até desse laudo? Não, com certeza, porque os laudos eles são semi-rígidos.
ele já vem com uma quesitagem já previamente preparada pelo Estado. Então, são os quesitos oficiais. E, naturalmente, cabe ao perito acrescentar o que ele entender necessário para o interesse da justiça, responder a quesitos complementares feitos pelo juiz, Ministério Público e advogados. Sim. Então, qualquer indivíduo que faça parte daquele conjunto processual poderá inquirir o perito e ele responder e acrescentar ou suprimir ou rever alguma coisa que teria sido feita. E naqueles casos, doutor, que o senhor colocou, em que há aquela dificuldade de apontar a causa mortis, né? Certo? Como que fica o laudo em si? Veja bem, o laudo ele é composto de partes, né? Então, aquela parte introdutória, se a pessoa é conhecida ou desconhecida, caracteres, todos eles são fotografados para uma eventual família que venha tentar reconhecer, etc. E nós descrevemos tudo o que nós vemos, ipsis literis. Então, o que está sendo visto é escrito, né? E quando nós chegamos para responder os quesitos e que nós não encontramos a causa da morte, morte de causa indeterminada. Agora, essa é uma disciplina, voltando para a área acadêmica agora, né, doutor Arão, uma disciplina que desperta muito interesse dos alunos, muita curiosidade, né? Isso tem ocorrido nas suas aulas lá no IESB? Ah, com certeza, porque como, vamos dizer assim, foge um pouquinho da leitura de códigos e artigos e determinadas regras que o direito tem, né, e todas as suas disciplinas. Então, como ele foge um pouquinho àquele tradicional, é uma coisa assim que desperta, mesmo porque a curiosidade junto ao ser humano é muito importante, né? E as perguntas dos alunos, doutor Arão, são as mais, parece, porque até para nós, assim, né, desperta essa curiosidade de saber como que é feita a necrópsia, né, se o corpo é cerrado, se não é cerrado, né, todos nós temos essa curiosidade, até porque eu nunca vi uma necrópsia, né, certo? Mas os alunos têm essas curiosidades também? Sempre, logicamente que tem alguns que são um pouco reticentes, não gostariam, tem gente que tem medo de ver uma pessoa morta e ainda mais abrindo, né, o crânio, abrindo um tórax, né? Mas eu posso dizer para o senhor que é um número expressivo que me questiona a possibilidade de poder, né, acompanhar e assistir uma necrópsia. E no IML é complicado assistir uma necrópsia, doutor Arão? Olha, na verdade, veja bem, não seria tão complicado, mas nós tivemos assim situações que nos deixaram um tanto quanto preocupados, aliás, e o nosso chefe na época, ele proibiu em termos, desde que o médico legista permita que a pessoa acompanhe. Porque outros, hoje, o senhor sabe, com essa tecnologia celular, um ou outro acabou fotografando. Ah, sim. Né? E o senhor imagina uma pessoa que está ali para um estudo científico, sendo fotografada e amanhã ele joga na internet, passa por e-mail para eu fui lá. Então isso é muito problemático. Com né? certeza. Imagina a família ver o corpo do seu ente querido de repente exposto numa internet dentro de uma instituição pública. Então ele terminou assim e não permitiu mais que se fizesse, salvo algumas exceções em que o médico legista permitisse, mas não mais com celulares nem máquinas fotográficas e etc. Respeitando aquela Claro, porque privacidade. ali o interesse é científico. Sim. E eu acho interessante que o profissional do direito que tem essa curiosidade, que amanhã eventualmente vai participar da área criminal ou de outras áreas não criminais, como nós acabamos de expor, que ele possa acompanhar. Eu acho que o IML podia até ter um convênio com todas as faculdades e poderia perfeitamente permitir. Agora, nessa questão das outras áreas, doutor Aron, obviamente o senhor vai ministra
essas possibilidades para os alunos, né? Como que eles vão ter conhecimento em que situações podem ou não podem requisitar uma perícia médica, no caso, legista? Na verdade, todo e qualquer processo, quer seja ele civil, trabalhista ou penal, todo advogado tem o direito, né, de solicitar uma perícia. E um grande número de vezes o próprio juiz de ofício. Então, havendo qualquer situação de abalo do ser humano, às vezes moral, pode ser requisitada uma perícia. E o juiz, quando o advogado pede, o juiz poderá indeferir ou não. Se ele entender que não há necessidade, ele pode indeferir. Mas no caso, por exemplo, da Previdência, não existe lá o perito da Previdência já para isso? No caso, seria para contestar essa perícia da Previdência? Como que é isso, doutor Aron? Então, o perito da Previdência, teoricamente, ele está lá para avaliar capacidades ou incapacidades. E, avaliando a incapacidade, dá direito ao benefício. Sim. Então, na visão dele, algumas vezes o indivíduo está incapaz e ele mesmo, de ofício, ele concede o benefício. Mas um grande número de vezes, esse benefício é indeferido. E o indivíduo, não contente com esta decisão, porque ele se julga incapacitado, ele procura um advogado que entra com uma ação judicial e aí contra o INSS. Então, esse indivíduo fica no polo ativo, o INSS no polo passivo, e o juiz nomeia um perito para examiná-lo, e esse perito é de sua confiança e não oficial. E o INSS também se faz representar em perícias, acompanhando, sendo o assistente técnico do INSS. E na área trabalhista, doutor Aron, o senhor poderia dar um exemplo de como isso pode acontecer? Também é interessante, porque nós temos muitas demandas trabalhistas, né? São realmente enormes. O número de perícias judiciais na área trabalhista é muito grande. Nós temos basicamente dois tipos de situações: a doença profissional ou ocupacional, aquela que, em razão de ele estar exposto a determinada situação, por exemplo, um indivíduo que trabalhou exposto a ruído. Sim. E ele acabou desenvolvendo uma diminuição da sua audição ou até mesmo uma surdez. Então ele vai solicitar uma indenização ao juiz porque ele adquiriu isso na empresa. Então é aí que cai nas mãos do perito da Justiça do Trabalho. Ou uma segunda situação, que são os acidentes de trabalho típicos. Então, que ele se acidenta, cai de um andame, perde um dedo numa serra circular, por exemplo. Então, ele também vai buscar a sua indenização. Mas aí, no caso, doutor Aron, só para deixar o telespectador bem informado, né? No caso, então, a parte, né, que não está concordando com uma decisão até judicial, se for o caso, entra com o recurso, com a ação, né, com um perito particular, seria isso? Não, veja bem, a parte pode indicar o seu assistente técnico. Sim. O perito é o juiz que nomeia. O juiz que nomeia. Tá? Agora, para que o senhor entenda, veja bem, por que o advogado hoje tem que estar formado e bem preparado para tal? Porque, imagine, um indivíduo que entrou para trabalhar numa empresa com 10 dedos e ele perdeu 2, Sim. Só lhe restaram 8. Então ele vai buscar uma indenização junto ao seu empregador pela perda dos 2 dedos, por exemplo, naquela serra circular. Independentemente disso, esse advogado tem que estar preparado para ir buscar um benefício junto à Previdência Social pela redução da capacidade de trabalho dele. Então ele tem que estar intimamente familiarizado com o leque de possibilidades que ele tem para oferecer ao cliente dele. Certo. Então, no caso, o senhor recomenda a existência até da disciplina de medicina legal nos cursos por conta disso, ou seja, para abrir também outras vertentes para os profissionais da área de direito. Claro.
Seria isso? Sim, exatamente. Imagine esse indivíduo que ainda tem um seguro de vida próprio, que tenha uma cláusula, se ele perder 2 dedos ele tem direito a tanto. Então, sabe, o leque vai cada vez mais sendo aberto. Certo. E voltando lá para o IESB, então, o Dr. Edson Cardia, ele até optou por retornar com a disciplina, por incluir a disciplina na grade, também por conta de concursos públicos, né, doutor Aron? Sim. Tem várias carreiras da área jurídica que exigem a área de medicina legal, né? Ah, claro. Os concursos públicos para delegado de polícia, sem exceção, caem em medicina legal. Certo. E para ser delegado tem que ter formação em direito. Sim. Então aquele que não tem, fica pendente. Nós já temos observado que alguns concursos para o Ministério Público Sim. também já têm inserido essa matéria nos seus concursos. E, finalmente, eu tenho visto, e eu acompanho sempre concursos públicos, determinadas questões em áreas que não solicitam a medicina legal como dentro do seu edital, mas questões inseridas ali dentro do direito penal e processo penal e que ali estão sendo questionadas. Eu acho que no próprio exame da OAB também, né, doutor Aron, para exercício da profissão tem algumas questões, né, envolvendo a medicina legal, né? Claro, eu ouvi extraoficialmente que a OAB pretende, a partir de 2012, introduzir as questões de medicina legal. Sim, ou seja, colocar como permanente nas provas da ordem, né? Exatamente. Certo. E, doutor Aron, as aulas de medicina legal, né? Parece que o senhor ilustra as aulas, né, através de multimídia, né, procurando levar alguns casos, né, visuais para que o aluno tenha melhor entendimento, né? Como que funciona isso, doutor Aron? Eu entendo que é muito mais fácil eu mostrar o que é uma lesão corporal e explicá-la do que somente explicá-la. O visual é muito importante para o aluno. Certo. Então, ele distinguir um tipo de lesão de outra, porque a gente vê muitas impropriedades, como confusões entre lesões, né? E não é muito legal dentro do processo o advogado escrever uma coisa quando na verdade é outra, né? Então, acho que essa visão é muito importante para o aluno. Pode fazer diferença no processo, né, doutor? Com certeza. No curso do andamento do processo, né? Claro. Certo. E mesmo em casos de crime também, né, a perícia é uma fonte muito rica de informações, né? Com certeza. Tanto para acusação quanto para defesa, não é isso? Exatamente. Certo. Doutor Aron, eu gostaria aqui de agradecer ao senhor imensamente por ter vindo ao programa IESB Notícia, tá? E falar dessa área rica que é a área da medicina legal, né? Nós sabemos que é uma área até complicada um pouquinho para os alunos, como o senhor já colocou aqui, né? Tem muitos alunos que sentem até uma afinidade, mas tem outros que não se sentem muito bem à vontade, né? Quando se fala em mexer com o corpo, né? Ou mesmo apresentar visualmente lesões, né? Claro. Certo? A gente sabe muito bem, mas também sabemos da importância da disciplina, né? Certo? Para a formação de um advogado. Então, eu gostaria que o senhor concluísse justamente falando sobre isso, a importância da disciplina para o advogado. Eu entendo que essa é uma disciplina que traz conhecimento de todas as áreas da medicina. Então ela vai buscar dentro da ortopedia, dentro da genética, né? Imagine pesquisas de DNA hoje, situações de investigação de paternidade. Então, a medicina legal, ela é um conglomerado, ela traz conhecimentos técnicos e científicos de todas as áreas da medicina e é ela quem faz o casamento com a área do direito, com todas as outras disciplinas. E ali, esse conglomerado é que vai fazer o seu papel para uma justiça.
Tá ótimo, então eu gostaria de agradecer ao Dr. Aron, certo, por ter dado essa aula aqui para nós também, né, Dr. Aron, de Medicina Legal. E eu peço a você, telespectador, que continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.